Professora Valdiana Gomes, redação para vocês, mais uma videoaula. Vamos começar a nossa videoaula com a nossa acolhida, antes de irmos para a indicação da nossa agenda de hoje, tá bom? A gente começa com o livro de Colossenses, capítulo 3, versículo 12 ao 15, que diz assim: Portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiveram uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o elo perfeito, que a paz de Cristo seja o juiz em seu coração, visto que vocês foram chamados para viver em paz, como membros de um só corpo, e sejam agradecidos. Colossenses, capítulo 3, versículo 12 ao 15. Essa é a nossa palavra da espiritualidade de hoje, tá bom? Então, a gente começa a nossa agenda com a leitura, A Grande Guerra, tá bom? Está presente aí no seu livro, na página 118 a 121. Então, vamos começar, né? A leitura está da 118 a 119 e a atividade da 120 a 121. Vai ficar como indicação para você a resolução da página 122 a 125, certo? Então, vamos lá. Mas antes, né, de fazermos essa leitura, vamos fazer o seguinte: vamos fazermos as observações necessárias para lermos o texto crônica. Primeiro, entender as características de uma crônica, que é uma narração curta, descreve fatos da vida cotidiana, pode ter caráter humorístico, crítico, satírico ou irônico, possui personagens comuns, segue um tempo cronológico determinado, uso da oralidade na escrita do coloquialismo na fala das personagens, tá certo? Uma linguagem simples, narrativa em primeira ou terceira pessoa, quase sempre como quem conta um caso, tá bom? Aí nós vamos ter características específicas, né, aquelas mais detalhadas, que vai lhe dar um pano de fundo para que você faça uma análise minuciosa das características da crônica, como instiga o olhar, parafraso corriqueiro aparentemente simples. Ela tem uma versatilidade lírica, né, essa versão de fatos do cotidiano, de maneira poética, com um charme a mais, levando o leitor a refletir, de certa forma, sobre as belezas do cotidiano. Apresenta fatos cotidianos de forma divertida e, afinal, surpreende o leitor com algo inusitado e humorístico, certo? Ela vai ter características afins, como, por exemplo, com um dos objetivos, né? Narrar fatos do cotidiano, já disse, é importante que você memorize e entenda isso. Instiga o olhar para fatos corriqueiros, aparentemente simples. Desperta o humor, os sentidos e faz uma crítica, levando à reflexão. É um texto escrito em primeira ou em terceira pessoa, elaborado com base em fatos cotidianos, curto, narrativo, pode apresentar de várias sequências textuais, narrativas, descritivas e argumentativas, predominantemente informal, né, aproxima o leitor do texto e é bem próximo da nossa oralidade, tá bom? Aí você vai aí, indicação da nossa agenda conforme orientação, né, e a gente pega a página 118 a 121. Pegue seu livro para acompanhar junto comigo. Olha aí. A Grande Guerra. As árvores sempre amaram os homens, desde o princípio dos tempos. Confessam esse amor sem parar, às horas todos os dias, mesmo quando a luz se retira e elas desaparecem de nossa vista. Continuam a dizer que nos amam, fazendo perfume para a nossa noite e música para os nossos sonhos. Mas as árvores não são apenas os maiores artistas que existem, são também os mais sábios cientistas. Se a gente lotasse um Mineirão de cientistas, os 100 mil sábios ali reunidos saberiam muito menos do que uma árvore. E a mais profunda e dispensável ciência da árvore é transformar veneno em ar puro. Muitos poucos homens, por incrível que pareça, entendem a língua das árvores. Em 1000? Talvez nem isso. Um dia, por causa dessa ignorância, reunidos numa sala fechada, os homens declaram guerra às árvores. Observados hoje, depois que tudo aconteceu, os motivos alegados parecem ridículos. Árvores demais do mundo, diziam, já começam a invadir as nossas terras, melhor enfrentá-las e transformá-las em objetos úteis. Casas, móveis, navios, lenha. Não podemos permanecer de braços cruzados. O progresso exige que acabemos com as árvores. Argumentos de fatos ridículos, mas os argumentos a favor de todas as outras guerras são muito parecidos, depois de visto, como se diz, à luz da história.
Foram mobilizados facões, machados, serrotes. O mais terrível guerreiro era que ama o combate por si mesmo, capaz de lutar indiferentemente pelo bem ou pelo mal, capaz de cozinhar para o homem sem que esse gesto simpático signifique bondade. Em outra oportunidade, esse mesmo guerreiro poderá destruir sem remorso a humanidade inteira. Seu nome é fogo. E a guerra começou. As árvores, que também não entendem a língua dos homens, apesar de amá-los, continuam em paz. Continuaram em paz. A fazer o que sempre fazem: sombra, flores, frutos, desenhos, poesia. E a transformar veneno em oxigênio. Foi uma guerra feia e covarde. Todos os homens, quase todos, com exceção das pessoas de ouvido fino que entendem a língua dos vegetais, entraram na luta de extermínio. Quem não pertencia ao exército regular punha um machado no ombro e saía de manhã para brigar sozinho. Os mais humildes, que nem dispunham de machadinha, armavam-se de fósforo ou isqueiro. Até as crianças mais assanhadas e menos inteligentes participavam da guerra e da maneira mais diabólica. Construíam balões que, levados pelo vento, causavam perdas incalculáveis ao doce e inocente inimigo. Essa guerra foi iniciada na era da civilização, há algumas centenas de anos, quando o homem aprendeu a fazer navios ligeiros, pontes sólidas, casas confortáveis e catedrais belíssimas. Foi iniciada e jamais teve trégua, prosseguindo até o dia de hoje, auxiliada agora pelas armas modernas, como a serra elétrica e o trator. Desarmadas ou armadas apenas de boa vontade, as árvores opuseram a única resistência. Foram criando outras árvores, tantas quantas podiam no furor da batalha, na esperança de que, fim das hostilidades, outras plantas crescessem e continuassem a fazer oxigênio, sombra, flores, frutos, perfume, desenhos e poesia. Mas acontece o seguinte: como imensas florestas já tombaram na luta, dando lugar a amplidões estéreis, o número de árvores em nosso tempo é insignificante. O número de homens, pelo contrário, tornou-se, como diz, uma verdadeira explosão. Assim, para dizer tudo em poucas palavras, a vitória dos homens contra as árvores está muito próxima. No ritmo em que vamos, em pouco tempo não ficará uma floresta em pé. Há um único problema. Estamos enfrentando agora novos inimigos, aqueles que aparecem quando as árvores morrem. Os riachos e os rios estão secando-lhe de sede, atormentando os homens. Os temporais, adoidados, destroem as plantações, atormentando os homens. Os animais desaparecem, atormentando os homens. A terra abenta-se e não presta mais para nada, atormentando os homens. O sol queima, as sementeiras castigam toda a criação, atormentando os homens. Em vez de dar música nas ramagens, a ventania dá medo. Em lugar de perfume, aspiramos o fumo das máquinas. Em troca da poesia, vamos entrando cada vez mais por paisagens sem flores, sem pássaros, sem verde. E já estamos sentindo falta de ar. Superpovoada de homens, despovoada de árvores, a própria terra, a única que possuímos, chega ao fim e aos poucos morre. Resultado final: as árvores perdem a guerra e os homens ganham o inferno. Texto muito forte, né? Crítico, atual, moderno, uma crônica, né? Um fato do cotidiano mesmo, uma grande verdade. Paulo Mendes Campos, A Grande Guerra, Ática para gostar de ler, Mendes Campos, né? Então, essa foi a indicação, né, da nossa aula de hoje. E a gente vai fazer aí algumas questões, né, só para explicar, mas que no final mesmo vocês que vão dar continuidade, tá bom? Então, vamos lá na página 120. Primeira questão. Qual é o ponto de vista defendido pelo cronista nesse texto? Deu para perceber? Deu para ficar claro? Deu sim, né? Ele afirma que os homens declaram guerra às árvores injustamente e são eles que estão sofrendo as consequências desse ato. Bem verdade. Transcreva a frase do texto que resume o ponto de vista do cronista quanto às consequências da guerra entre homens e árvores. Aí você diz, né? As árvores perdem a guerra e os homens ganham o inferno. Né? Então, aí é a constatação. A palavra guerra, além de luta armada entre nações que disputam alguns territórios ou discordam em relação a alguma ideologia, significa também luta contra qualquer coisa que se atribua um valor nocivo, isto é, prejudicial à humanidade. Então, vamos lá. Em qual parágrafo o cronista expõe os motivos alegados pelo homem para a guerra? No quarto parágrafo. Qual é
é a crítica implícita na afirmação? O progresso exige que acabemos com as árvores. Olha aí. Esse trecho critica-se a destruição da natureza, em detrimento do progresso. Qual é a visão do cronista sobre os argumentos dos homens para declarar guerra às árvores? O autor explica que os argumentos dos homens não têm fundamentos, assim como todos os outros argumentos usados para fazer guerra. Na crônica, as árvores assumem uma posição de protagonismo da situação problematizada pelo cronista. Explique o efeito disso. O autor enfatiza a crueldade do ser humano ao colocar as árvores como vítimas, representando a natureza. Na crônica é empregada uma comparação a relacionar as árvores cientistas. Explique em que consiste essa comparação e o efeito que se confere à crônica. A comparação com os cientistas está relacionada ao fato de a árvore transformar o ar envenenado em ar puro, processo tão sábio que poucos cientistas dominariam, como tamanho e sutileza. Ao construir essa comparação, que também é feita com os artistas, cria-se um efeito poético na crônica. Tá bom? Então, você vai tentar resolver aí a página 121, só para exercitar. Na próxima videoaula, a gente retoma, tá certo? Com a correção, certo? Um abraço carinhoso. Até a próxima videoaula, se Deus quiser.